Vamos agora, então, começar o nosso último painel da mesa Crime Organizado, Segurança Pública e Direitos Humanos. Gostaria de chamar à mesa a professora Jaqueline Signoretto, professora Camila Caldeira Nunes Dias, por favor. Bom, então, vamos iniciar com a professora Camila Caldeira Nunes Dias, professora da Universidade Federal do ABC. Bom, boa tarde. Agradeço imensamente o convite de estar aqui hoje, né, para participar no seminário de uma entidade tão importante, né, para a defesa dos valores democráticos. E mais importante ainda, num cenário de enormes retrocessos, né, e de uma grande bagunça institucional e de crise de legitimidade das instituições, inclusive do judiciário, né, como as que a gente vive hoje. Também gostaria, antes de começar a fazer a exposição, de fazer, assim como a professora que me precedeu, de fazer uma homenagem, lembrar de Marielle, né, que representa, de uma certa forma, tudo aquilo, né, cujas lutas são as lutas, acho que de todos que estão aqui, né? Então, acho que é importante fazer essa homenagem. Bom, eu vou falar um pouco sobre a questão carcerária de um ponto de vista que é aquele que eu venho estudando há muitos anos, que é das dinâmicas prisionais, né, mas tentando refletir como é que as escolhas políticas, né, incluindo aí, né, as decisões no âmbito do Poder Judiciário, das instituições do sistema de justiça como um todo, elas acabaram, né, nas últimas décadas, configurando uma situação que hoje, na verdade, se apresentam enormes desafios e que nós não temos solução, né? Hoje se apresentam tantos desafios, tantos problemas de violência gravíssimos e que, na verdade, nós não conseguimos encaminhar soluções minimamente adequadas para fazer frente a esse fenômeno, né? Eu vou falar muito rapidamente sobre o perfil da população carcerária, isso já foi falado anteriormente, né? Mas apenas para dar o start daquilo que eu vou falar na sequência. Nós temos, então, uma taxa de aprisionamento, né, que é aquela que mede um preso a cada 100 mil habitantes, que no último Infopem, que é relativo a junho de 2016, ela estava a taxa nacional em 352,6 a cada 100 mil habitantes. O Infopem anterior, que é de 2014, essa taxa era 306. Ou seja, em um ano e meio, né, nós tivemos um aumento aí significativo na taxa, ou seja, no número relativo de presos. Não estamos nem falando em números absolutos, né? Temos, então, um número de absoluto, né? Desse último Infopem, estava 740 mil, né, a população carcerária, sendo que no anterior, um ano e meio antes, a situação era de, se não me engano, 620, 630, mais ou menos, né? São Paulo, na taxa relativa, né, por 100 mil, então, portanto, na taxa, né, por 100 mil habitantes, São Paulo apresenta essa taxa de 536,5. E está em quarto lugar, né, o estado com a quarta taxa de aprisionamento no Brasil, ficando atrás de estados como Mato Grosso do Sul, Acre, tal, que são estados menores, né? Então, São Paulo acaba, como tem 1/3 da população carcerária do Brasil, São Paulo contribui de maneira muito contundente, né, com esse cenário nacional no que diz respeito ao sistema carcerário. E contribui, quando eu falo contribui, ele contribui não apenas através, né, do inchaço, né, da explosão dos números do encarceramento, mas também ele contribui a partir da expansão das dinâmicas que se formam aqui no Estado e que depois, ao transbordar para outros estados do Brasil,
e se mesclando com condições locais de cada estado, acabaram por produzir ajudar, né, na produção de cenários de extrema violência, de extrema gravidade, como a gente vê hoje em muitos estados, com altíssimas taxas de mortes violentas, especialmente no Nordeste, mas não só, né? Bom, dessa população carcerária também já foi dito, a grande maioria dela é pobre, negra, né? 70% está preso por tráfico de drogas ou em crimes contra o patrimônio, né? Roubos, furtos. Então, isso é 70% da população carcerária. E 75% tem até ensino fundamental completo. Ou seja, 75% das pessoas que estão presas não completaram o ensino fundamental ou completaram ali a 8ª, agora é 9ª série, né? E, por outro lado, o próprio Infopem traz a informação de que 11% dos presos frequentam escola ou têm algum tipo de educação, né, nas prisões. Então, acho que é de se refletir sobre o impacto que tem o encarceramento também, né, na vida das pessoas, na medida em que você tem uma quantidade absurda de pessoas que não têm escolaridade. Essas pessoas ficam encarceradas anos e anos, muitas vezes décadas, e saem das prisões do mesmo jeito que entrou, do ponto de vista da formação, né, da educação formal. E, obviamente, muito piores, né, em todos os outros sentidos. Bom, então, o que eu queria dizer com esse preâmbulo assim, inicial é que o aumento do encarceramento que ocorreu, principalmente nas últimas décadas, né, dos anos 90 para cá, e se intensificou nos anos 2000, acabou, evidentemente, provocando uma pressão muito grande dentro dos estabelecimentos prisionais, a superlotação, que, por sua vez, evidentemente, agravou as condições já terríveis das prisões, né, no Brasil, no geral. E isso, por sua vez, acabou provocando algumas reações do ponto de vista da população carcerária, especialmente no sentido de se organizarem para, de alguma maneira, sobreviver nesse espaço caótico, desumano, extremamente degradante. E isso foi, digamos, o ponto de partida para a formação dos grupos, né, que são chamados de facções, enfim, organizações criminosas, seja lá o nome que se dê, mas que têm a sua origem nas prisões, numa clara reação, né, uma clara forma de tentar sobreviver àquelas condições às quais o Estado lhe impôs, né? A gente não precisa também reiterar aqui, algumas questões já foram, né, faladas aqui, que a grande maioria das pessoas que estão presas, elas entram no sistema de justiça criminal através de flagrantes, né? Uma grande parcela da população é presa em flagrante, o que significa que as políticas de segurança pública, né, elas focam a atuação ostensiva da polícia militar, a abordagem nas ruas, nas casas, enfim, que vai gerar a situação que vai levar aquele indivíduo para as garras, né, do sistema de justiça. As investigações, elas praticamente não existem, né? Ou seja, então isso é uma política que vai entupindo as prisões, né? E que não gera efeito praticamente nenhum sobre as estruturas criminosas, né, que eventualmente estejam por trás e que estejam estruturando esse universo criminal. Ao contrário, né, as taxas de encarceramento altíssimas que tivemos nesses últimos anos, ao dar as condições para a formação desses grupos, dessas facções, fez da prisão um espaço, por excelência, de articulação desses grupos, né? Então, esses grupos se articulam nas prisões e, das prisões, eles organizam, em grande escala, redes criminais que hoje atuam no país como um todo. Só que é sempre importante, né, lembrar que, quando a gente fala em crime organizado, que o Brasil é o único país, pelo menos que eu tenho conhecimento, em que esse que a gente chama de crime organizado, especialmente que atua no tráfico de drogas,
esses grupos surgiram dentro das instituições do Estado. Se a gente pensar na máfia, nos cartéis do México, enfim, grupos que atuam também na economia da droga, né, economia ilícita da droga, esses grupos têm outras histórias, outras dinâmicas, outras formas de se estruturar. No Brasil, né, os grupos que têm, né, pelo menos no mercado nacional, que estruturam o comércio de drogas e que é um grande mote para a intervenção, para a atuação militarizada do Estado, um grande mote da guerra às drogas, a origem desses grupos é dentro dos estabelecimentos prisionais, né? Então, foi o Estado que criou, que deu as condições necessárias para esses grupos se constituírem e crescerem, se expandirem, se fortalecerem. E, no caso do PCC, atingir um nível, digamos, ótimo de organização, a ponto de sair de São Paulo e tentar, né, controlar outros estados. Nesse processo, né, de constituição desses grupos, aconteceu também um deslocamento da própria prisão, né? Em razão do aumento do encarceramento e, portanto, das pessoas que circulam e que saem e que entram, né, dos fluxos prisionais, envolvendo também familiares, amigos, enfim, a comunidade de onde provém as pessoas que são encarceradas, que provém, né, das comunidades pobres, das favelas, das quebradas. A prisão, com o aumento do número dessas pessoas, a prisão acabou se deslocando, né, de uma posição que antes ela era bastante, digamos, de lateralidade, nas dinâmicas sociais mais amplas, né, era o depósito, era o lixo, né? A prisão se deslocou e, de 10 anos para cá, 15 anos para cá, ela se tornou o epicentro de várias e várias crises, chamadas crises da segurança pública, que ocorreram em vários estados do Brasil, né? Porque antes se dizia, até hoje ainda se pensa muito assim, a política de segurança, quando até eu brinco, a gente que estuda sistema prisional, né, no meu caso, a gente fala que é o primo pobre das discussões sobre segurança. Mas até hoje, mesmo no âmbito da universidade, então, quando se fala em segurança pública, ainda hoje, muitas vezes, né, fala-se das polícias, etc., e não se aborda a questão do sistema prisional. Enfim, mas cada vez mais as prisões teimam em não se deixar mais serem chamadas de depósitos, porque aquilo que foi jogado ali nas prisões, né, aquele lixo, tem se voltado, tem se remexido e tem produzido efeitos, especialmente efeitos de violência, que retornam para a sociedade e afetam de maneira contundente, seja as taxas de homicídios, seja explosões de violência conjunturais, locais, episódicas, ou crises mais profundas e sistêmicas, né? Ora é São Paulo, ora é Rio de Janeiro, Santa Catarina, Amazonas, Rio Grande do Norte, Ceará. A gente já viu episódios, né, de crises na segurança, com ataques, enfim, a ônibus, a postos de polícia, mas que tem como raiz, né, que vem das prisões. Isso é um fenômeno relativamente recente, né? Acho que eu me lembre, mais ou menos uns 10 anos. São Paulo, em 2006, acho que é o grande... um marco, né? Mas antes disso, Rio de Janeiro, né, entre 2002 e 2003, também viveu episódios de violência que tinham um foco ali a partir das prisões. E aí esse cenário se espalhou praticamente para o país inteiro, né? Bom, então eu vou falar um pouco rapidamente desses grupos, né? Quando você tem uma situação, e aí eu vou fazer eu vou especificar algumas questões que eu acho que valem para São Paulo e não valem na mesma forma para os outros estados. Em São Paulo tem uma situação muito específica, né? Por conta de vários fatores que a gente não dá para aprofundar, mas o fato é que aqui nós temos um grupo apenas, praticamente, né? O PCC, eu falo que é hegemônico. Há outros grupos, muitas vezes algumas pessoas me falam, mas os fulanos vão ficar chateados, você não está falando deles. Chateado como se fosse uma honra falar, né?
Mas, enfim, há outros grupos, mas quando a gente fala que é hegemônico, que é o monopólio, esses grupos não representam nenhuma ameaça ao que o PCC representa, né? Dentro das prisões e também fora. Então, há outros grupos muito menores, que são uma espécie de quadrilhas locais, enfim, mas que não ameaçam esse status quo. Então, como o PCC se constituiu nesse grupo hegemônico, ele acabou reconfigurando as dinâmicas dentro das prisões de uma maneira que tornou as prisões de São Paulo espaços muito mais estáveis, regulares, com dinâmicas sociais muito mais, digamos, de uma estabilidade sem precedentes em nenhum outro lugar do país. Aqui, vocês podem entrar numa unidade. Aqui não vai entrar porque o secretário não deixa. Mas caso, né, houvesse autorização da Secretaria de Administração Penitenciária, veriam que você não tem, assim, não é aquela tensão que a gente, às vezes, vê em outros espaços, né? Pelo menos em 90% das unidades prisionais que são controladas pelo PCC. Não há atenção por parte, digamos, da população carcerária, mas as condições das prisões, elas são tão terríveis quanto em qualquer outro lugar, né? Eu sou membro do Conselho da Comunidade, aqui da comarca de São Paulo, e então, por exemplo, a gente visita os estabelecimentos da capital, que a maioria deles é centro de detenção provisória, mas, na verdade, tem preso, né, condenado, tem todos os tipos ali. E o centro de detenção provisória não tem espaço para escola e nem trabalho, então já começa daí, né? Então, o preso não trabalha e não estuda já, né, de início. As celas, que agora deu uma certa diminuída nos últimos anos, mas eu já cheguei a visitar unidade em que as celas elas têm o padrão, né, o tamanho é para 12 presos, a capacidade, e celas com 60 presos. Eu já peguei, né, fiz uma visita assim. Hoje em dia, essas unidades elas estão com uma média de 40 a 45. Então, deu uma diminuída, mas, evidentemente, a situação continua terrível. Os agentes penitenciários, né, a administração do Estado, eu venho pesquisando o sistema prisional desde 2003. Antes disso, eu era voluntária na casa de detenção, da minha relação com a prisão, desde 2001. Nesse tempo todo, cada vez mais, o que eu percebo, né, é um distanciamento cada vez maior da administração prisional e da população carcerária. Então, para dar um exemplo, agora estão automatizando as portas das celas, dos pavilhões, né? Então, agora, o agente penitenciário não entra mais no pavilhão. Então, antes ele tinha que entrar para fechar as celas, para abrir, né, que era manual. Agora não, é tudo automatizado, então ele não entra mais. Inclusive, outro dia um preso até relatou que até para fazer a contagem, o agente fica eles chamam de gaiola, né, que é o espaço para dentro, assim, lá da raia, e o preso é que comparece ali para ele fazer a contagem. Ou seja, o agente não entra mais no pavilhão, né? E aí é por isso, né, por essa situação que se repete em todos os outros estabelecimentos com maior ou menor intensidade, mas e também se repete em outros estados, né, do Brasil, que eu falo de uma cogestão, né? Então, o aparecimento desses grupos e o aumento do encarceramento fez com que o Estado ele não tenha a mínima condição de fazer a gestão dessa população. A verdade é isso. Nós temos hoje uma população carcerária que é economicamente inviável fazer a gestão dessa população, do ponto de vista do que o Estado gasta, enfim, ou dos recursos humanos, né, e materiais que o Estado dispõe. Então, se o Estado tivesse que seguir em termos de estrutura física, em termos de pessoal, para fazer a gestão dessa população carcerária, seria impossível. Impossível, né? Ainda que o Estado trancafiasse lá, né, 60 presos numa cela, mas tentasse manter, então, funcionários suficientes para fazer a gestão daquela população, ainda assim precisaria de muita gente. O gasto seria muito alto. Então, eu entendo, né, isso como uma espécie de uma cogestão que, dentro de pavilhões das celas,
os próprios presos fazem a sua gestão do seu cotidiano. E dali para fora, o Estado, então, faz a sua regulação. O Estado define quem vai sair do pavilhão para ter atendimento médico, jurídico, social, etc., etc. Do pavilhão para fora, o Estado regula. Do pavilhão para dentro, nem Deus, né? Eu fico pensando, né? Porque aí a nossa preocupação, até como conselho da comunidade, a gente também não chega num preso sem ter um grupo em volta de nós, certo? Então a gente também não tem, não sabe se eventualmente tem algum preso, por exemplo, sequestrado ali. Sabe, eu nunca peguei um caso assim, não estou dizendo que tem, mas eu não sei se tem, porque se o Estado não tem acesso ali, tudo pode estar acontecendo lá dentro, né? Então essa, eu acho que do ponto de vista dos direitos da população carcerária, né, de população que está sob custódia do Estado, a situação que a gente vive hoje nas prisões é de uma gigantesca brutalidade, ainda que, a princípio e aparentemente, as relações tenham sido pacificadas, né? Porque dentro das prisões, pelo menos em São Paulo, os homicídios praticamente desapareceram, assim, caíram muito. E estupros também, né, violência sexual também, isso praticamente foi eliminado pelo PCC. Mas outros tipos de violência, é evidente que elas estão inscritas nas dinâmicas de poder que, na verdade, estão na base desse convívio entre gente trancafiada no espaço, né? E aí o Estado ele abre mão, né, dessa gestão de assegurar, então, o direito, qualquer espécie de direito aos presos, em nome de uma condição de encarcerar. Então, esse é o jeito que, que o Estado pode encarcerar. Do ponto de vista das facções, isso é muito interessante, né? Porque quanto mais encarcera, até falava agora com o João Marcos lá fora, né? Eu não tenho dúvida, quanto mais preso chega no sistema prisional, melhor é. Para o PCC e aqui quaisquer outras facções Brasil afora. Porque ali é muito discutível se fora das prisões esses grupos têm condições de se fortalecer, se as pessoas teriam interesse em integrar ou não, é muito discutível. Mas dentro das prisões, não há qualquer dúvida que elas são a sua matriz da sua força, né? Elas são ali, é ali que está arraigada a força desses grupos. Então, quanto mais gente se encarcera, ainda mais nessas condições de encarceramento, em que o preso ele não tem escolha, né? Melhor para esses grupos. E, por outro lado, no caso de São Paulo, por isso que eu digo que é emblemático, isso é específico, isso não vale dessa forma para outros estados. Ter o PCC aqui em São Paulo, para o governo de São Paulo, é muito conveniente, né? Porque é o PCC quem segura as cadeias e evita e impede que haja rebelião desde 2006, né? Fora um caso específico ou outro, praticamente desde 2006, nós não temos uma crise prisional em São Paulo. Crise prisional entendida como as rebeliões, motins, não que elas não sejam palcos de violências cotidianas, né? Então, é muito conveniente para o Estado ter uma organização como o PCC, que não tem rival, e que, portanto, não traz os inconvenientes que acontecem em estados onde há disputas de poder entre grupos. Aí tem inconveniente, porque aí eles se matam, afeta a taxa de homicídio, né? Tem rebelião, e aí, né, enfim, você vai ter questionamentos das políticas públicas. Em São Paulo, o PCC é tão funcional para o Estado que até as taxas de homicídio fora das prisões, né, as taxas gerais de homicídio caíram. Isso Jaqueline sabe, isso tem uma longa história de debates assim, muito acirrados, tanto dentro da universidade, da academia, quanto envolvendo, evidentemente, o governo, enfim. Mas eu estou entre um conjunto de pesquisadores que apontam que não é que seja só o PCC, não, mas dentre outros elementos, enfim. Eu não consigo enxergar elementos, né, de política pública de segurança em São Paulo que expliquem por que de 2000 para cá os homicídios caíram 75%.
que 2000, 99, 2000 foi o ano que teve o pico, né? De lá para cá só cai. Não consigo, ninguém me convence que alguma coisa na política pública de segurança do Estado pode explicar essa queda. Eu entenderia uma queda, 20, 30, agora 75%, porque aumentou o efetivo da Polícia Militar, porque criou o DHPP, enfim, que são as coisas que geralmente são mobilizadas, né, para explicar. Não me convence. Na minha concepção, né, o momento em que o PCC começa a transbordar das prisões para as periferias e começa a fazer a gestão dos negócios do crime, especialmente do tráfico de drogas, e começa a fazer uma regulação das relações sociais, como faz nas prisões e faz também na favela e na periferia, aqueles homicídios que, em geral, estavam diretamente associados a disputas no varejo da droga, esse homicídio ele desaparece, né? Porque o PCC, qualquer pessoa que trabalha na periferia ou nas prisões, tem uma regra básica, que eu acho que é fundamental para entender esse processo. Ninguém pode matar sem autorização do PCC. Nas prisões, isso é claro e límpido, assim, não há dúvidas. Nas periferias também, embora é evidente, na periferia, falar em periferia é muito grande, é muito lugar. Aí você tem diferenças de um bairro para outro, evidentemente. Mas você tem também essa dinâmica presente, né? Então, na minha concepção, essa hegemonia do PCC em São Paulo, ela provocou uma reconfiguração da dinâmica criminal no Estado, uma dinâmica criminal onde o homicídio tem pouco espaço e, por outro lado, você está entre os estados que os roubos aumentam, né? Roubos de todos os tipos aumentam. Roubos de carga é um dos estados que tem, né? São campeões de roubo de carga. Roubo a bancos, carro forte, caixa eletrônico, tudo isso. São Paulo é um dos estados que até exportou isso também para os outros estados, né? Essas modalidades. Então, não é por acaso, né? São modalidades de crimes que demandam organização, sofisticação, um armamento pesado. E essa organização, essa capacidade de recrutar pessoas, de organizar grupo, fazer aqui, fazer lá, fazer aqui, e que, portanto, né? Para mim, essa gangorra dos crimes, né, a redução de homicídios e aumento dessas outras modalidades de crimes que demandam uma maior sofisticação ali para organizar, está diretamente relacionada ao fato de que São Paulo hoje tem a criminalidade mais organizada de qualquer outro estado do Brasil, e é justamente por isso que aqui a taxa de homicídios não é pequena, comparativamente aos outros, né, tem a menor taxa de homicídios. Criminalidade, por sua vez, que é organizada a partir das prisões, né? Então, não é por acaso. Tudo isso não é por acaso. São Paulo tem 1/3 da população carcerária do Brasil, então nada disso é por acaso, né? Essas dinâmicas elas estão todas interligadas. Então, foram as políticas públicas, né, as decisões políticas que criaram o cenário que a gente vive hoje. E hoje, o PCC, especialmente, mas o chamado crime organizado, hoje é uma questão de segurança nacional, né? Eu já ouvi isso de uma pessoa do Exército. E isso tem o tempo todo, está sendo falado o tempo todo, né, como para legitimar, para justificar a intervenção a intervenção militar no Rio de Janeiro. E isso é utilizado o tempo todo para justificar qualquer coisa que se faça, né? Qualquer morte, né? Isso é usado para justificar o aumento. Um detalhe que eu não mencionei, talvez a Jaqueline fale disso melhor. Com toda essa pacificação de São Paulo, com toda essa paz que é o Estado, a letalidade policial explode. De um ano para outro, sempre aumenta. O ano passado foi o ano que mais a polícia matou no Estado desde que se começou a fazer as estatísticas. O que explica, então, a polícia matar tanto, sendo que os homicídios vêm caindo? Enfim. Então, essa questão do crime organizado, como essa categoria abstrata e fica mobilizada para qualquer coisa, ela acaba sendo, então, a justificativa
para a tomada de medidas cada vez mais repressivas, punitivas, militares, e para uma segurança, né, pública e também para um sistema prisional cada vez mais militarizado, né? Porque quando a gente fala de militarização, não é só a polícia militar é apenas um desses, né, desses corpos militares que atuam. A polícia civil ela é militarizada e o sistema penitenciário também é militarizado. Aqui em São Paulo, por exemplo, né, a ação tem um grupo de elite dentro do sistema da administração penitenciária, que é o Grupo de Intervenção Rápida, que faz barbaridades. Atualmente tem algumas audiências públicas, né, sendo discutidas, que faz barbaridades, né, com a população. E tudo isso, então, é justificado em nome do crime organizado. Então, quando a gente tem a discussão sobre formas de superar essa questão, as propostas elas sempre vão reforçar justamente as políticas que deram origem ao problema. Eu acho impressionante que a gente não consegue quebrar esse paradigma, né? Então, é o tempo todo, nossa, mas que tem a violência explodindo, temos que construir mais prisões. Mas foram as prisões que criaram a situação que a gente se encontra hoje, né? E, enfim, e tem um outro... Eu não sei quanto tempo eu tenho. Tá, não, só para... Porque senão você deixa... uma outra questão, né, sobre... Quando essa situação das facções saem de São Paulo e Rio, né, que são os seus berços... digamos, né, originais, e se espalha para o Brasil, a gente também tem que dar créditos para essa expansão para as políticas públicas, né? E nesse ponto de vista, eu acho que é importante falar do Sistema Penitenciário Federal. O Sistema Penitenciário Federal, criado no governo Lula, em 2006, né, a primeira penitenciária foi inaugurada em 2006, mas ele foi pensado em 2003, no âmbito da crise que ia acontecer no Rio de Janeiro, entre 2002 e 2003. O Sistema Penitenciário Federal, então, se propunha a ser o espaço, digamos, para abrigar as lideranças de facções que os estados não tinham aonde colocar, especialmente o Rio de Janeiro, né? Ficou muito emblemática na época, em 2002, 2003, o Fernandinho Beiramar não tinha, ele veio para São Paulo. São Paulo tinha acabado de inaugurar o CRP de Presidente Bernardes, né, que é a unidade onde é aplicado o regime disciplinar diferenciado aqui. São Paulo, por sua vez, fez aquela unidade prisional por conta da crise prisional de 2001, em que o PCC fez a primeira mega rebelião. Então, São Paulo criou o RDD ainda em 2001, via resolução da SAP, e começou a construir essa unidade prisional, que ficou pronta em 2002. Em 2002, 2003, diante de uma grave crise no Rio de Janeiro, não se tinha para onde transferir, especialmente o Fernando de Beiramar, ele acabou vindo para São Paulo e ficou um ano aqui, né? Enfim, e isso tudo foi, assim, de fato, né, a discussão de o que fazer com esses presos foi o que deu origem aí a se pensar na construção do Sistema Penitenciário Federal, e a primeira unidade, então, foi inaugurada em 2006. Hoje são 4 unidades, né? Mossoró, Porto Velho, Catanduvas e Campo Grande, né? A de Brasília está sendo anunciada faz uns 3 anos, continua sendo. Ontem eu vi uma notícia que não falta alvará, enfim. O fato é que são 4 funcionando. Elas são unidades, são caríssimas. Eu não lembro agora o valor de per capita de preso no sistema penitenciário, mas é cerca de R$8 mil, 8 a 10 mil reais, porque ela é um preso por cela, ela é toda high-tech, é toda cheia de segurança. Nossa, eu visitei a de Campo Grande uma vez, é uma coisa assim, é uma inspiração na Supermax, né, dos Estados Unidos. Os funcionários, os agentes, eles não podem ter um contato com o preso se não estiverem sozinhos, então eles só têm contato com o preso se tiverem 2 agentes, e eles são todos monitorados, até os funcionários, por câmeras, né, e por captação ambiente, né, de som. Enfim, são unidades caríssimas e que, ao meu entender, ao elas abrigarem presos de diversas partes do país. Então, o preso lá de Santa Catarina foi para Mossoró. O de São Paulo não manda, mas isso é uma outra... A gente pode discutir depois. São Paulo não vai praticamente para lá.
Mas aí o de Mato Grosso do Sul também vai para Mossoró, do Ceará e Mossoró. Enfim, esses presos acabaram, por mais que você tenha um regime extremamente rigoroso e perverso de isolamento, os presos se comunicam. Eles são seres humanos e ficando isolados ali anos e anos, muitos ficam anos e anos, né? É óbvio que eles arrumam um jeito de se comunicar. Né? E nesse cenário acabou, né, conversar até com o João Marco, vários grupos pequenos, ou que eram pequenos, acabaram se comunicando e fazendo alianças no sistema penitenciário federal. O CV, o Comando Vermelho do Rio, que estava enfraquecido, começou a se expandir também nessa toada. O PCC já tinha um projeto de expansão, então o PCC já estava ali, né, no seu projeto de expansão para outros estados, e começou o CV também a se expandir, aí o PGC, Santa Catarina também, aí fez uma aliança com a Família do Norte, que é do Amazônia, dentro do Sistema Penitenciário Federal, e depois com o Comando Vermelho, enfim. O Sistema Penitenciário Federal, eu entrevistei um preso, ano retrasado, em Dourados, no Mato Grosso do Sul, que ele era de uma sintonia do PCC, enfim, que já tinha ficado no Sistema Penitenciário Federal. E ele disse uma frase que eu gosto de falar, né, para expressar isso. Ele disse: o Sistema Penitenciário Federal é o Comitê Central do Crime no Brasil. Então, ele disse, então é lá que as pessoas, né, os presos de diversas facções se reúnem assim, não, né, uma mesa, enfim, do jeito que dá, imagino, e fazem alianças ou estabelecem rupturas. Né? E foi isso que aconteceu com o Comando Vermelho e PCC, dos maiores grupos que atuam no Brasil, com presença nacional. Então, nesse cenário de competição pela população carcerária, por controle da população carcerária e também pelo mercado de drogas, nessas duas frentes, né, os dois acabaram, nessa dinâmica de competição, acabaram rompendo relações em 2016, e isso foi, então, um mote para violência estrondosa que a gente já assistiu em vários momentos, né, em diversos lugares do país, de lá para cá. Então, aconteceu no Mato Grosso do Sul, lá em Alcaçuz, né, lá em Monte Cristo, em Roraima, no Compage, em Manaus, enfim, e vários outros episódios de extrema violência que tem como protagonista as facções, só que essas condições foram forjadas através das escolhas políticas, né, e das políticas públicas que foram adotadas. E aí, já finalizando, né, eu me lembro quando aconteceu a primeira rebelião, se não me engano, uma das rebeliões, acho que era Roraima, finalzinho de 2016. O então ministro da Justiça, hoje ministro, né, do STF, Alexandre de Moraes, anunciou o seu Plano Nacional de Segurança, né, na época, ali no meio daquela crise. E o plano era basicamente o aumento da Força Nacional, o efetivo da Força Nacional, a criação de mais 5 penitenciárias federais, aumento do sistema prisional, e aí também a intervenção das Forças Armadas, né, para fazer revistas em presídios. E intensificar o combate às drogas, né? Então, aí eu lembro até na época circulou aquele vídeo, né, dele podando a cannabis no Paraguai. Eu confesso que eu fui procurar, que eu falei, não, isso aqui fizeram uma sacanagem com ele, isso aqui é fake, né? Eu falei, não, fizeram uma sacanagem. Eu fui procurar, eu falei, não é possível, mas então, eu não acreditava que aquilo pudesse ser possível, mas era. Então, ou seja, né, a guerra às drogas, o aumento do encarceramento, a militarização ainda maior, né, da segurança do sistema prisional, enfim, todas as medidas que foram, elas é que estão na origem dos problemas que hoje a gente tem. E a gente não consegue sair, a gente só tem retrocessos, né? Recentemente, por exemplo, uma resolução do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, que determinava uns critérios mínimos para o repasse do dinheiro do Infopem para os estados. Então, o projeto tinha que ter lá um número mínimo, metragem de celas mínima, tinha que ter escola
Isso tudo foi revogado. Então, hoje, era visto como entrave ao repasse de dinheiro. E todo mundo sabe que dinheiro é o que os estados querem. Agora, o que é feito com esse dinheiro é o que é a questão, né? Então, mas agora dinheiro, o DEPEN, então, revogou essa medida para evitar óbices aí no repasse de grana. Então, a gente só vê retrocessos, né? E cada vez mais eu vejo um cenário de agravamento dessas condições, enfim, mas eu acho que, ao mesmo tempo, cada vez mais eu ouço juízes, enfim, alguns operadores do direito, enfim, falar de caminhos alternativos a isso, reconhecer a atrocidade que as prisões provocam, reconhecer os problemas. Então, talvez aí a gente tenha ainda caminhos, né, para se pensar fora dessa estrutura aí de política pública baseada na prisão. Bom, acho que a gente depois pode discutir mais, eu não quero me alongar ainda mais, já passei do meu tempo. Quero agradecer a todos vocês, mais uma vez, agradecer o convite, o André, que entrou em contato comigo, enfim, a todos vocês que estão aqui. Muito obrigada. Muito obrigada, professora Camila, foi muito bom. Vou passar a palavra para a professora Jaqueline Signoretto, do Departamento de Sociologia da Universidade Federal de São Carlos, que também coordena o Grupo de Estudos sobre Violência e Administração de Conflitos, GEVAC. Muito obrigada. Agora tá. Boa tarde, então, a todas e todos. Muito obrigada. Fiquei muito feliz de receber esse convite. A Associação Juiz para a Democracia é um parceiro, né, de longa data na minha história, desde a época que eu trabalhei no IBCCRIM como no núcleo de pesquisas, né, como socióloga, e muitas lutas, né, pelos direitos humanos numa época em que a gente estava no horizonte de construir, né, o Estado democrático de direito, de aprofundar o Estado democrático de direito, foram, né, travadas juntas. Então, eu tenho um grande apreço pela associação e é uma felicidade muito grande estar aqui com vocês hoje, né. Também, além de agradecer o convite, dizer que, para mim, é uma honra e uma alegria dividir a mesa com a Camila, que é esse brilhantismo que vocês viram, né? Eu sei, a gente acerta isso daí semana que vem. A gente vive dividindo hotel aí pelo Brasil afora, quarto de hotel. Mas, realmente, a Camila é uma pessoa que tem um conhecimento muito profundo sobre um dos problemas mais importantes que o país tem, e não apenas ela tem um conhecimento empírico, metodologicamente sólido, né, e teoricamente muito bem orientado, mas como ela consegue colocar esse conhecimento a serviço de pensar as políticas públicas, né? Então, acho que esse é a tarefa dos intelectuais nesse momento histórico, e, para mim, a Camila é uma referência muito importante, alguém que faz isso muito bem. Eu me esforço para, enfim, tentar realizar, né, o mesmo tipo de trabalho. Então, é um pouco isso que eu queria trazer hoje com vocês, da mesma forma como a Camila, né, trouxe a pesquisa dela para tentar pensar, afinal de contas, que política pública é essa, que Estado é esse, né, e a responsabilidade do Estado, dos atores e dos agentes por esse quadro, né. Então, vai um pouco por aí. Normalmente, eu trago PowerPoints com dados, tabelas, gráficos, taxas, e hoje eu resolvi não fazer isso porque eu queria conversar um pouquinho mais sobre as responsabilidades, né, dos atores institucionais e principalmente do Poder Judiciário, um pouco nesse quadro de produção da desigualdade relacionada com a justiça criminal, né? Então, esse vai ser um pouco o meu tema. Só que eu vou abordar esse tema através da produção da desigualdade racial. Eu tenho dedicado, né, a minha pesquisa, né, uma parte das pesquisas que eu estou fazendo, para estudar a questão racial na segurança pública, na justiça criminal e no encarceramento. A gente fez um conjunto de levantamento de dados em várias frentes diferentes. Todo projeto que eu entro, eu pergunto, tem dado sobre questão racial? Vamos fazer? Né? E a gente tem feito esse trabalho de sistematizar, né? Eu coordenei o mapa do encarceramento, que foi a primeira experiência
em que nós pegamos esses dados todos do DEPEN e tratamos a questão racial e calculamos taxas, né? Não é possível fazer um trabalho muito sofisticado, porque os dados não permitem a desagregação, né? Então, tudo isso, esse quadro de importância que a Camila citou, e o que o Estado sabe, né, em termos de produção de dados, de indicadores para o próprio Estado. Né? Vamos supor o seguinte, que amanhã Temer acordasse inspiradíssimo e dissesse: quero saber quem está nas cadeias. Marcela, vamos atrás desse dado, fia. E a Marcela dissesse: nossa, amor, ideia genial. Eu quero saber quantas mulheres presas por tráfico de drogas tem no presídio lá do Ceará. A gente não sabe. A gente só sabe em dados agregados. Eu quero saber quantas mulheres negras estão presas. Não dá para saber quantas mulheres negras. Dá para saber quantas mulheres. Dá para saber quantos negros. Certo? Mas esse tipo de cruzamento, né, se o gestor público ele quiser fazer, ele não consegue fazer. Eu quero saber quantas mulheres negras presas por tráfico de drogas. Não dá para saber, né? E não vai dar para ir lá e contar, né? Porque não tem como entrar. Então, é uma coisa realmente muito séria e muito importante o trabalho com os dados, né? Apesar de eu saber da importância que tem sido a gente falar sobre esse tema, né? De certa maneira, o meu trabalho ao longo desses últimos anos tem sido desenhar para plateias brancas o que é o racismo na justiça criminal do Brasil. Desenhar mesmo, construir gráficos, fazer tabelas, colocar em proporções, né? Ficar desenhando e tentando convencer as pessoas, né, de que existe um racismo institucional extremamente violento e aprofundado nas nossas instituições, né? Então, como eu falei, às vezes eu trago os dados, mas a exposição dos dados, e como essa, eu tenho certeza que é uma plateia que conhece, né, e que tem sensibilidade para conhecer, eu acho que vou precisar convencer vocês muito pouco disso. Eu não trouxe os dados para a gente poder falar, né, na verdade, do desdobramento, ter tempo de falar do desdobramento disso, né? Então, você sabe que é uma população carcerária majoritariamente negra. O estado que mais tem negros em proporção, né, em taxas, a maior taxa de encarceramento negro é São Paulo, certo? Então, parece que não, né? Porque parece que a população negra de São Paulo não é maior do que a de outros estados. Só que aonde que proporcionalmente tem que calcular em cima de taxas de 100 mil habitantes, 100 mil habitantes brancos e 100 mil habitantes negros, né? Então, São Paulo lidera a taxa de encarceramento negro, né? Então, não é a Bahia que tem a maior taxa de encarceramento negro, né? Por quê? Porque existem mais pessoas presas em São Paulo. Então, em números absolutos e em taxas, certo? Onde você vai ter a população negra mais numerosa e também a proporcionalmente mais representada, né, sobre-representada, é São Paulo. Um outro dado que eu queria trazer, né, são os dados sobre prisões em flagrante, né? Então, quando a gente olha os dados de prisão em flagrante, daí a gente conseguiu fazer isso também em vários estados, e vamos repetir essa pesquisa agora em 5 estados, né? A gente pode ver que em todos os estados brasileiros existe uma desproporção, né? As taxas de prisão em flagrante de negros e brancos, elas, né, elas vão sempre mostrar a filtragem racial, e elas vão sempre mostrar a população negra mais representada entre os presos em flagrante, e é um pouquinho isso que eu vou tentar abordar um pouco com vocês. E a Camila já anunciou que eu ia tocar nesse tema, né? O tema da letalidade policial. Por quê? Porque se a gente quiser também conhecer os indicadores sobre o trabalho policial, também é muito difícil conhecer. A gente sabe quantas pessoas são presas em flagrante, isso é possível saber. Se eu peço lá na Secretaria de Segurança Pública, eu consigo esse dado e consigo ver a cor da pele, né, do réu, né, da pessoa que está sendo presa e tal. E os dados de letalidade policial também a gente consegue ter acesso, né? Então, são indicadores do trabalho policial. Agora, quantas pessoas sofrem abordagem cotidiana da polícia militar, por exemplo, de qualquer estado? A gente só sabe o número agregado. A gente sabe, assim, sei lá, 2 milhões de abordagens no último ano. Quem foi abordado? Aonde? Como? Homem? Mulher? Tá? A gente não sabe, né?
Segundo a Polícia Militar do Estado de São Paulo, eles mesmos não monitoram esse dado. Eu não sei se é verdade que eles não monitoram, certo? Mas, se for, é pior, entendeu? É pior, porque se eles mesmos não têm noção, certo, de como a força policial está sendo empregada para produzir que tipo de resultado. Então, isso é muito grave, né? Então, não tem dados sobre abordagem, então a gente trabalha com os dados de prisão em flagrante, trabalha com os dados de letalidade policial para tentar abordar o tema, né, da filtragem racial na ação policial. Então, é isso que eu quero conversar com vocês, né? Quanto mais prende, mais a filtragem ela se mostra, né? Então, se eu vou em estados que têm população prisional muito grande, essa desproporção é grande, São Paulo, Minas Gerais, né? E quanto mais mata, mais também a população negra vai ser afetada, né? Quanto maior é a letalidade policial, mais essa desproporção acontece, né? Então, Minas Gerais, por exemplo, que é um estado que tem baixa letalidade policial, né? Porque teve políticas de controle e teve todo um investimento da própria Polícia Militar no sentido de realizar o controle da letalidade policial por conta de políticas públicas que foram realizadas lá, né? A proporção entre as pessoas brancas que a Polícia Militar mata e as pessoas negras que a Polícia Militar mata é um pouco acima de 2, né? 2 pessoas um pouco acima, negras para cada pessoa branca que é morta pela Polícia Militar. Quando a gente chega no estado de São Paulo, né, que a Polícia Militar mata muito, né, uma das que mais mata, está entre as 5 polícias que mais mata no Brasil, né? Então, essa proporção sobe para 3, quer dizer, você vai ter 3 pessoas negras mortas para cada pessoa branca que é morta. E quando você chega no Rio de Janeiro, né, então a gente fez esses dados num ano, que a taxa de letalidade do o número de mortos, não a taxa de letalidade, o número de mortos no Rio de Janeiro chegou a ser quase o dobro do que foi em São Paulo. Esse ano é 2012, né, que a gente calculou. Chegava a ser 4 pessoas negras mortas para cada uma pessoa branca morta, né, pela Polícia Militar no Rio de Janeiro. Então, quer dizer, quanto mais alta é a taxa de letalidade, mais ela vai se focar sobre uma população específica, né, que é negra e que é muito, muito, muito jovem. Ela está em torno de 15 e 19 anos, certo? Essa é a faixa etária que morre, certo? Então, é uma faixa etária que, vamos dizer, em que as políticas criminais, né, vamos dizer, a primeira política criminal que você vai tentar, né, são 2 balas no peito. Essa é a primeira política criminal que se tenta com essa população, certo? Uma população negra e muito jovem. Por que eu estou dizendo que é a primeira política criminal? Porque pessoas de 15 a 17 anos, certo? Ainda não foi tentado nada, né? Quer dizer, você pode dizer, mas pode ser pessoas que já passaram pelo sistema educativo. Sim, a primeira iniciativa, a primeira porta, certo? Então, é realmente um resultado que demonstra o absoluto fracasso, né, das nossas políticas criminais, né, as taxas de letalidade. Eu estou olhando aqui no celular, vocês não reparem não, mas é que eu tenho que marcar o date com o meu crush. É mentira, porque eu estou olhando aqui, né? Estou seguindo, mas a pessoa fica mexendo no celular, né? Então, eu queria, então, né, o dado sobre o trabalho policial e o dado da clientela da justiça criminal que a gente vê, né, na população prisional. Então, também ela é maioria negra, a Camila abordou bastante a questão do perfil, né, da população prisional, e eu queria chamar que, além do fato da população prisional também ser muito jovem, né, então é de 18 a 24 anos, é aí que está a grande faixa etária que está sendo presa, né, até 29 é mais da metade, 60% das pessoas, né, e depois as faixas etárias vão sendo cada vez menos representadas. Então, também é uma população prisional muito jovem. A idade, né, mais frequente é 18 anos. Né? Então, isso é interessante, né? Porque, de fato, fez 18 anos, né, vai para a cadeia. Bom, e daí, quais são os tipos de crimes, né, que estão sendo abordados? Então, a gente fez no mapa do encarceramento, a gente mostra também essas proporções. Né? Então, você tem lá uma proporção crescente de crimes
de drogas, né? Então, começa com 20%, passa para 25%, chega em 30%, e os próximos dados estão indicando uma tendência de crescimento, vai chegar a 35% nos próximos anos, da população prisional do país todo, né? E existem estados onde esse dado é maior, muito maior. Né? Então, no Rio de Janeiro, por exemplo, é quase metade da população prisional que está presa por drogas. Né? Mas São Paulo puxa a média, né? Porque como São Paulo tem muita gente, então a média nacional ela é puxada pelo perfil de São Paulo. Né? E aí você tem 50% da população prisional que está presa por crimes contra o patrimônio. Tá? 50%. E esse 50% mais ou menos que permanece ao longo do tempo, 51, 49, enfim. Né? Crimes contra a pessoa, junta todos os pavores, todos os pânicos morais e os medos que vocês têm de qualquer coisa, certo? Estupro, assassinato, latrocínio, cortar a garganta, furar os olhos, tudo que vocês imaginarem, entendeu? As coisas que vocês têm medo de sofrer na vida, né? Que vocês dizem o seguinte: precisa ter Estado e precisa ter justiça criminal, porque os meus direitos humanos não podem ser violados. Daí, quando você pensa o que seriam os seus direitos humanos, fora o crime patrimonial, que eu entendo que também é um direito humano, né? Mas, vamos dizer assim, o crime contra a pessoa é 12%. Né? Então, vamos dizer, todos os facínoras que vocês imaginam, certo? Eles não chegam a 10%, porque dentro desses 12 tem de tudo, certo? Tem até homicídio culposo, tá dentro dos 12%, certo? Então, dá para a gente ter uma ideia, então, né, de que não são as pessoas mais violentas, certo? Que são julgadas pela justiça criminal e que vão parar nas cadeias. São as pessoas que estão movendo a circulação da riqueza de maneira indevida. Ou elas estão no crime patrimonial, ou elas estão nas drogas, que são maneiras diferentes de mover a riqueza, certo? De maneira indevida. Então, quando a riqueza circula por vias que ela não pode circular, aí o sistema criminal ele é show de bola, entendeu? Não tem centavo, certo, que circula em lugar nenhum que o Estado não está vendo, né? Agora, se você for estuprada, né, aí pode ser que o Estado não veja, certo? Se você for morta dentro da sua casa, né, pode ser que o Estado não veja. Mas se tiver alguém traficando na esquina da sua casa, entendeu? Então dá a impressão que o dinheiro é tipo uma luz que dá para ver naqueles raios-x, assim, né, que você vê por onde circula, assim. Bom, para isso o Estado tem capilaridade, certo? Para isso não falta dinheiro, né? Porque a gente poderia dizer assim, não, ajuste fiscal, não vai dar para fazer tudo, né? Então tira a sociologia do ensino médio, porque não vai dar para fazer tudo, né? Mas ninguém tem a brilhante ideia de dizer, tira o tráfico de drogas, porque não vai dar para fazer tudo. Né? Essa ideia ninguém tem, quer dizer, para isso não falta dinheiro e o Estado não padece de capilaridade. Né? Então, os moleques de 18 anos, eles vão ser pegos. Certo? Então, para isso não tem. Lógico que eu estou aqui fazendo uma provocação, porque eu estou falando em seletividade, certo? A Camila acabou de dizer, nós estamos no estado onde o crime efetivamente é organizado. Só que não é este crime organizado que a gente vai ver representado, né, na população prisional. A gente está vendo mais representado a molecada lá de 18 anos, negra, certo? Que foi pega ali na primeira, na segunda, na terceira. Porque depois disso, certo? Os mecanismos pelos quais, né, quem vai ascendendo no mundo do crime, inclusive, vai desenvolvendo mecanismos para não ser pego, ou se ser pego, não ser condenado, etc, etc. Né? Então, é muito importante que a gente tenha isso claro. Né? Bom, então, eu queria falar um pouquinho sobre quais são as estratégias, né, e aí um conceito, uma teoria que eu venho trabalhando, né, de controle do crime, né, que estão sendo colocadas em circulação hoje no Brasil, né? Estão sendo disputadas, vamos dizer, se o controle do crime é um campo, né? E a gente imagina que existem várias estratégias operando ao mesmo tempo, e eu formulei essa ideia de que tem 4 estratégias. Então, vamos supor, a prevenção é uma estratégia, né? O que a gente pode fazer em termos de controle do crime? Prevenção. Mas ela não é
entendeu? O carro-chefe, né? Tem muito pouca prevenção sendo feita, estado de São Paulo, tem alguns estados que tentaram fazer iniciativas melhores, Minas Gerais, Pernambuco, certo? Rio Grande do Sul, uma coisinha aqui, uma coisinha ali, mas, né, existe isso, certo? Fala-se sobre isso, tem gente que estuda isso, tem saberes, etc., mas não é, certo, a principal estratégia que está sendo mobilizada para fazer o controle do crime. Tem as justiças alternativas, as penas alternativas, né, todas as formas alternativas ao sistema penal. Também a gente já sabe que não é essa, certo, que está indo à frente, tal, mas essa disputa, certo? Existem saberes que disputam, gente que diz, olha, tinha que fazer diferente, né? Tá. Bom, então também, mas também não é essa, né? E aí sobram as duas estratégias que realmente organizam, né, o controle do crime no Brasil hoje, que é aquilo que eu chamo de uma estratégia clássica, né? Então, vamos lá, vai investigar, certo? Vamos investigar o crime, vamos processar, vai ter direito à defesa, vai ter judiciário, vai ter advogado, promotor, juiz, parará, parará, vai condenar e vai ter sistema prisional, né? Então, daí o que a gente tem? Todas as barreiras de acesso à justiça que já foram estudadas, todos os problemas de mega encarceramento, problemas no sistema prisional, tudo isso a gente está numa estratégia, vamos dizer, clássica. Ela tem inúmeros problemas, né? Mas ela existe, ela opera, ela acontece e tal. Mas, cada vez mais, o controle do crime ele está sendo operado por uma estratégia que a gente está chamando de militarizada. Né? Então a Camila já introduziu isso um pouco. Não é só a polícia militar, é toda uma estratégia de controle do crime que vai colonizando, certo, as outras formas de estratégia, inclusive essa estratégia clássica, né, que a gente tem na cabeça, a investigação, né, feita pela Polícia Civil, o Poder Judiciário, a punição e etc. Ela vai tensionar e pressionar essa estratégia, né? E a estratégia militarizada, ela é sim protagonizada pela polícia militar, e eu já vou dizer como. Mas esse protagonismo, né, que funciona basicamente pelo fato de que é a polícia militar que hoje seleciona a clientela que vai sofrer o controle formal do Estado. É a polícia militar hoje que seleciona. Quando eu comecei a estudar esse tema, que já tem, sei lá, um quarto de século, né? A gente lia muitos trabalhos, tinha muitos trabalhos sobre a polícia civil. Quando alguém queria estudar a polícia, era a polícia civil que era para ser estudada, certo? Porque era a polícia civil que tinha o protagonismo da seleção dos conflitos. Hoje mudou. Entendeu? A polícia civil, ela desempenha um papel menos relevante, ou o papel dela é apenas de ser um cartório que chancela a seleção dos delitos e das pessoas, que é, na verdade, feita pela polícia militar, pelo mecanismo dos flagrantes, né? Para a polícia civil, sobraram os grandes inquéritos, as grandes investigações, certo? Tudo bem, ainda existe esse trabalho. Né? Mas, na verdade, hoje é mais a Polícia Federal que faz esse trabalho do que a Polícia Civil dos Estados. Né? Então, a Polícia Civil dos Estados tem muito pouca investigação. Então, a gente sabe ali, né, investigação de homicídio é só 8% que esclarece. Aí você tem um Estado que investe muito, por exemplo, Distrito Federal. Aí eles conseguem elucidar, sei lá, 60% dos homicídios. Está ótimo, mas está lá no quadradinho. Certo? Ele tá, né? Isso existe, é uma realidade possível que mostra que dá para fazer, mas no quadradinho, né? Joga num estado grande, já a coisa já complica, né? Então esse protagonismo da polícia militar é o que a gente vem estudando, né? O grupo de pesquisas lá do GEVAC, a tese da Giane Silvestre, que foi orientada por mim, né? Que concluiu o doutorado já no ano passado. A gente vai esmiuçando, né, no nosso trabalho de pesquisa o que é essa estratégia militarizada. Então, ela é baseada em flagrantes e em investigações sigilosas. Porque quando a gente fala em flagrante, faz supor que a polícia militar está andando na rua e ela topa com a ocorrência do delito. Às vezes não. Né? Às vezes são investigações feitas pela própria polícia militar e orientadas para provocar a surpresa. Né? E essas investigações são sigilosas, elas não seguem o Código de Processo Penal, elas não são... não é o Ministério Público que faz o controle externo dessa atividade, enfim. Né? Então, isso existe, certo? Quando a gente fala, tem um sistema criminal que é movido ao flagrante, né?
ele não é movido à surpresa. Isso é importante que seja dito, certo? Nem tudo que vai aparecer como flagrante é resultado do acaso, certo? Às vezes é resultado de uma busca ativa, né? Denúncia anônima e tal. Aí vamos dizer, nós estamos lá na viatura, nós 4 policiais militares, eu ligo para o Disque Denúncia, né? E conto o que eu sei, daí você vai atender a ocorrência, né? A gente está brincando sobre isso, mas é verdade, existem casos que a gente mapeou, certo? Em que, por exemplo, ações super bem organizadas da rota, né, baseadas em denúncia anônima. Aí você fala, que engraçado, os caras estavam lá nas rondas Tubia de Aguiar, cheio de armamento, de repente toca o telefone e eles estão prontos, né? Você fala, é possível, né? Mas também é possível imaginar, né, que essa denúncia anônima, enfim, né, foi parte de uma estratégia de investigação que os caras realizaram. E vamos dizer, eles realizam e fazem muitas prisões e também muitas mortes, né, e de casos importantes em que eles conseguiram neutralizar pela prisão ou pela morte, né, grupos importantes de quadrilhas, etc. Tem alguns casos aí que a gente foi levantando ao longo desse tempo. Então, é difícil também a gente imaginar que o acaso acerta tão certinho, né, no dia e na hora e tal. Então, isso é uma estratégia que a gente está chamando de militarizada. Por isso que eu faço questão de contrapor ela à estratégia clássica para mostrar que ela pressiona, entendeu? Porque ela está deslocando pouco a pouco aquilo que seria as formas clássicas de controle do crime para formas que, né, elas não estão exatamente localizadas no centro da democracia e no centro do devido processo legal, tá? Bom, então, além desses grandes casos que eu estou falando, né, existe, claro, um trabalho policial cotidiano que é feito pelas guarnições do policiamento ostensivo, né, que estão todos os dias nas ruas realizando esses flagrantes, né, e esse trabalho policial ele é muito centrado numa categoria que é muito importante, que os policiais contam para nós em entrevistas, que é o tal do tirocínio, né? Então a gente pergunta, como você escolhe? Por que se escolhe mais pessoas negras? Isso está baseado no quê? Né? Então eles dizem, não, está baseado no tirocínio, no saber policial de rua que a gente tem. O policial sabe. Aí você fala, mas sabe como? Nasce sabendo? Tipo, tem, né? Não, não é que nasce sabendo, ele aprende, mas não é uma coisa que dá para ensinar. Né? Não dá para ensinar, talvez porque também não dê para escrever nos manuais, pegue o pretinho, certo? Precisa escrever isso, todo mundo vai cair lá matando, falando, não pode pegar o pretinho. Então, não dá para escrever, certo? E, ao mesmo tempo, funciona. E é isso que é importante de entender. Por que praticar a filtragem racial funciona para o policial? Por que isso é produtivo para ele? Certo? É só porque ele é uma pessoa racista e perversa? A maior parte dos policiais também são negros. No estado de São Paulo, 44%. Né? Mas se você for para o Rio de Janeiro, chega a quase 60% da corporação que é negra. Né? E isso é muito importante. Quer dizer, então também a gente não deve atribuir isso a um racismo interpessoal, ou apenas a uma forma de racismo interpessoal. Isso é uma questão institucional, né, que faz com que a seleção e a filtragem racial funcionem para o policial cumprir o seu trabalho cotidiano. Né? No caso do estado de São Paulo, tem uma coisa maravilhosa chamada metas de produtividade. As metas de produtividade, inclusive, não são para homicídios. Elas são para determinados delitos de patrimônio, né, para drogas, né, apreensões de drogas, etc. Então, e elas são quantitativas. Quem desenhou o programa de metas do Estado de São Paulo foi um chamado Instituto Falcone. Você me avisa aí. Tá bom. O Instituto Falcone, que desenhou o programa de metas da Ambev, certo? Então, para fazer segurança pública no Estado de São Paulo, certo? E para vender cerveja, nós adotamos mais ou menos o mesmo tipo de lógica, certo? Que é quantas prisões você realizou, quantas apreensões, certo? E o número de armas que foram apreendidas, número de carros que foram parados, enfim, metas de produtividade, certo? Então, se eu sou um policial, eu saio de manhã para exercer o meu trabalho, e eu tenho uma meta para bater no final do dia, se sou eu, Jaqueline Senhoreto,
eu vou ali na esquina e pego o pretinho, não é isso? Se eles estiverem reunidos num grupo de rap, para mim, melhor, certo? Porque aí eu já pego vários. Né? Então, isso, evidentemente, é uma forma de racismo institucional que opera o sistema, certo? Porque não existem metas de público. Você dizer assim, não, tem que ter um público diversificado. Não, existem metas só apenas e puramente quantitativas. E, por isso, o racismo, a desigualdade racial nas prisões tem crescido ao longo dos últimos tempos. Certo? E a desigualdade racial, ela tem crescido também na letalidade policial. Certo? Por quê? Porque, na medida em que o trabalho policial passa a sofrer uma pressão maior de produtividade, né, os policiais vão se lançar com mais, vamos dizer, entusiasmo sobre aquela parcela da população que está mais vulnerável. Os mais jovens, os jovens que, né, como a Camila diz, os menos escolarizados, né, aqueles que mais circulam pelos ambientes da rua, e aqueles aonde, né, o olhar sobre as técnicas de brutalidade policial vai ser menos questionado. Certo? Então, se eles forem em cima dos playboys do Itaim, né, primeiro que eles não vão bater a meta, porque vai demorar, porque todo mundo vai fazer escândalo, vai vir a imprensa, não sei o quê, daí termina o turno e não bate a meta, certo? Então, eu preciso ir para a periferia, eu preciso abordar um público fácil e um público que não dê, na linguagem deles, BO. Né? Então, isso tem sido uma das formas pelas quais eu tenho percebido, né, que é uma das justificativas pelas quais a seleção tem se direcionado cada vez mais, né, para esse público que é vulnerável. Bom, então, só para encerrar, o que o Poder Judiciário tem a ver com isso? Então, mostramos a importância da Polícia Militar, né, porque que é o protagonismo. Agora, onde que o Poder Judiciário tem a ver com isso? Então, por exemplo, nas audiências de custódia, Polícia Civil, então, ela recebe a ocorrência pronta, ela não discute, ela só é o cartório da ocorrência, né? É verdade jurídica sendo produzida pela palavra do policial militar, não tem testemunha, não tem nada, certo? Então, são os próprios policiais militares que são a base da produção da verdade jurídica do processo penal hoje, né? Do grosso do processo penal. Então, as audiências de custódia foram vistas, inclusive, como um lugar onde talvez isso pudesse ser revertido, ou que a gente tivesse uma grande expectativa de que as audiências de custódia pudessem reverter, certo, esse quadro da seleção. Não vamos levar para a cadeia quem não precisa, vamos ficar só com os criminosos que realmente precisam e oferecem riscos, etc, etc. Muito bem, eu fui lá assistir às audiências de custódia, né? Não as de agora, as do ano passado, que eram as, né, aquelas que soltavam alguém. Hoje não só, né? Quer dizer, se o ano passado já não era, né, esse ano então não vamos nem discutir. Quer dizer, aquilo que a Polícia Militar leva, né, não é discutido. Essa seleção não é afetada, né? E na audiência de custódia, eu conversando com os agentes, olha o que eu descubro. Que eles gostavam muito de fazer audiência de custódia, inclusive os promotores. Né, os juízes gostavam, os defensores gostavam, todo mundo estava feliz, certo? Menos, não sei. Ou metade ficava feliz, porque metade saía. Né? Eles ficavam muito felizes. Por quê? Os promotores dizem assim, para nós é muito importante, porque a audiência de custódia é um momento em que a gente pode bater o olho na pessoa e saber se ela pode ficar presa ou não. E eu dizia, gente, mas e aquelas teses todas, certo? Sobre, quer dizer, aquilo que a Polícia Militar faz na rua, certo? Que é de bater o olho e saber, o promotor faz, o juiz faz, todo mundo aplica o tirocínio. Não é fantástico? É horrível, né? Mas é assim que acontece. E aquilo foi um dado que me chocou muito. Eu falava, nossa, a audiência de custódia é muito bom. E eu pensando que eles iam citar o artigo 5º da Convenção Internacional da Costa Rica, etc, etc. É muito bom porque a gente também agora pode bater o olho, né, e saber e tal. Então, é muito interessante porque é muito difícil fazer frente, né, à produção da verdade jurídica realizada por esses mecanismos do separar o joio do trigo, bater o olho e saber, né? Bobagem esse negócio de ficar estudando para cursinho. Esquece isso daí. Concurso para promotor e para juiz tinha que ser baseado em
sacada, né? Tipo, quem é mais rápido de matar a charada, né? Quem procura mais, quem percebe onde que está a bolinha, sabe aquelas 3 coisinhas que bota a bolinha? Quem consegue desvendar aquilo ali vai ser o melhor promotor, certo? Que é a pessoa que, na sacada, ela manja a cena, certo? Então, isso é muito interessante. Como que o saber jurídico ele tem cada vez menos relevância, certo? No sistema criminal. O saber jurídico serve para nada, tá? Então, desculpa, é uma última coisa que eu quero falar, porque a Kenari, que está sentada aqui na minha frente, eu não podia deixar de falar nisso. Existe uma pressão dentro dessas instituições, certo? Da polícia para bater metas, tal, da polícia civil, mas também do judiciário, para dançar conforme a música, certo? Então, numa outra pesquisa que a gente fez, que a Camila estava parceira comigo, né? Os operadores, eles reconhecem, eles falam sobre isso. Frear o mecanismo do encarceramento ou tentar fazer qualquer coisa de diferente, né? Nesse modelo em que a verdade jurídica é pautada, né, por um processo que não é o devido processo, né, é cada vez mais difícil, certo? Existem pressões institucionais para que os juízes dancem conforme a música, para que os promotores dancem conforme a música, para que todo mundo dance conforme a música, e as figuras dissonantes dentro dessas instituições sofrem punições, perseguições, desmerecimentos, desonras, certo? O tempo todo. Então, eu acho que isso é muito importante de dizer, né? O protagonismo da polícia militar, né, ele faz parte de um quadro de enfraquecimento também da independência judicial, né? Então, são os dois lados da mesma moeda, e eu fico aqui. Muito obrigada pela atenção. Muito obrigada também, professora Jaqueline. A gente tem uns breves minutinhos que a gente... Já era para ter acabado. Que as meninas falam que são umas loucas, né? E dá para fazer 2 ou 3 perguntas em bloco rapidinho, para fazer os comentários finais e a gente encerrar. Bom, primeiro eu queria dizer assim, da enorme alegria de estar com a Camila, Jaqueline, professoras, mulheres queridas, admiradas, que têm assim, o meu respeito enorme, você sabe, né? E eu queria dizer também para a Vitória, porque eu não tive tempo para fazer a pergunta, que acabou, e também queria dizer isso da Vitória, que tem feito um trabalho fantástico, dizer da admiração pelo IAB, que é parceira da JD. Eu lembro que acho que a última luta nossa foi sobre o indulto das mulheres, né? E acho que também já teve o trabalho sobre remissão pela educação, coisas que estão lá longe, né? E também, nesse momento, registrar esse importante papel do IAB na questão da DC 44, 43, que tem levado, assim, com muito brilho essa luta, que, se Deus quiser, a gente vai conseguir virar, não sei. Bem, então, a minha pergunta era, primeiro, Camila, se você puder falar alguma coisa das mulheres e a facção, se é possível alguma coisa. Jaqueline, não. Eu tenho observado nos meus processos, não sei nos outros estados como está acontecendo, mas uma nova figura que é o guarda municipal, como um dos agentes que está entrando muito pesado. Pelo menos aqui em São Paulo eu tenho observado, e aí você discute dentro do tribunal e você tem todas as resistências. Você diz que é ilícito, porque não tem flagrante, que não tem nada, mas normalmente tem sido mantida. A mentalidade tem sido essa. Eu não sei se essa figura que está entrando com muita força, se existe algum mapeamento, ou se não tem, se vocês têm alguma percepção. Enfim, isso era da Guarda Municipal. E a última, você me lembrou muito de uma primeira conversa que a associação teve, acho que talvez uns 15, 18 anos, ou não sei quantos anos atrás, com o Sérgio Adorno, que ele veio na associação falar do racismo no judiciário. Eu lembrei muito de quando... Então, está vendo? E eu acho que falta um pouco, talvez tenha, e eu não tenho informação, algum estudo mais assim, específico do que é esse racismo institucional por parte da atuação do judiciário. Tá bom? Obrigada, um enorme prazer de vocês estarem aqui, e a Vitória também. Deixa eu ver cá no celular. Antes de mais nada, obrigado pela exposição, parabéns.
Vou fazer uma pergunta para cada. Camila, primeiro, você falou bem aqui do PCC, né, da criminalidade organizada em São Paulo. Eu queria saber de você o que se impede, né, já que o assunto do momento é o Rio de Janeiro, o que se impede de se ter um PCC no Rio de Janeiro, né, onde lá existem as milícias. Talvez, boa. Boa. Só para lembrar que o Michel Temer foi secretário da Segurança de São Paulo, né? E o que essa diferença gerou, por exemplo, uma Marielle, né? Lógico, você não é investigadora de polícia, você é uma investigadora científica, mas considerando categorias teóricas, né, e fáticas no Rio de Janeiro, né, na criminalidade organizada, o que parece aparentemente evidente o homicídio dela, né, algo por causa da intervenção federal ou por causa das peculiaridades antigas já do Rio de Janeiro. Agora, para a Jaqueline, eu li a sua tese de doutorado, que se transformou num livro, né, em que você cita em um parágrafo, mas de forma bastante delicada, a JD. Né? E nessa tese você fala de acho que é a tese, né? Você fala de um projeto fracassado, de certa forma, de aproximação da justiça com o aspas povo, né? Talvez já esse conceito gerasse esse fracasso, né? O povo, o outro, né? O outro. E você falou aqui da responsabilidade dos agentes do sistema de justiça e terminou falando, evidentemente, do judiciário, que é claro para todos nós. Que outra justiça, né, você imagina, que outro judiciário, mais especificamente, você imagina ou pensa ou defende para que essa situação se modifique? Boa noite já, né? Meu nome é Marco Aurélio, sou da Bahia. Queria parabenizar Vitória, Camila, Jaqueline pelas brilhantes exposições que foram feitas e, sobretudo, como falei na manhã também, acho que a tarde foi bem produtiva nesse sentido, pela clareza na exposição das ideias. Tanto o judiciário como o meio acadêmico são espaços de saberes muitas vezes fechados, herméticos, que não conseguem dialogar, não conseguem ter uma facilidade de passar o que está pensando, né, de transpor as ideias de uma forma mais clara, mais numa linguagem acessível a todos. E eu acho que está de parabéns o seminário, parabéns às expositoras por esse mérito, né? Queria parabenizar também a JD por essa preocupação central e que para mim foi muito importante. Estava comentando ali com uma brincadeira, mas que na verdade muito importante por essas mesas majoritariamente femininas no período da tarde. Eu acho que isso é muito valioso pela contribuição rica que tem a trazer e por demarcar um espaço importante, mostrar realmente esse recorte que a JD tem feito, essa batalha incansável por diminuir, por aumentar os espaços, a presença feminina nos espaços, diminuir o machismo da nossa sociedade. Bom, feita toda essa introdução, a pergunta é simples. Me chamou muita atenção essa questão da Polícia Civil como a chancela da Polícia Militar. Eu queria que você abordasse um pouco mais essa questão, principalmente tem um paradoxo nisso, porque existe um conflito, pelo menos na Bahia, existe um conflito grande entre Polícia Civil e Polícia Militar. Ou seja, institucionalmente eles disputam espaço, eles disputam poder de fala, poder de investigação, poder de como conduzir, espaços de atribuições. E essa disputa, internamente, né, no âmbito da segurança pública, essa disputa é muito visível. Porém, quando se trata de combate à criminalidade, parece que eles se unem de uma forma intensa. E o que eu tenho observado na minha prática é que, para além de chancelar o trabalho da Polícia Militar, a Polícia Civil se torna muitas vezes, nisso que você chama de formação da verdade jurídica, né? Ela não apenas chancela, mas ela maquia de acordo com o que ela já sabe
que vem lá na frente. Dou um exemplo. Policiais entram na casa de alguém sem mandado, com base na denúncia anônima de tráfico de drogas. Pé na porta, prisão em flagrante, etc. Aí o juiz vem e relaxa essa prisão. O delegado de Polícia Civil, o investigador de Polícia Civil, que já conhece a postura do magistrado, começa a acrescentar novas informações no depoimento do policial militar. Então, de repente, passa a ser pediu a autorização do morador para entrar. E aí o magistrado vai e começa a dizer, essa autorização não é válida porque qualquer pessoa diante da polícia militar se sente fragilizado e é difícil supor que alguém tem uma prova de um crime na sua casa e fala, por favor, entre para entrar. E isso vai avançando, a cada medida é uma espécie de queda de braço. A cada momento que o juiz vai trazendo novos argumentos para identificar essas ilegalidades, a Polícia Civil vai acrescentando novas coisas. E, para mim, fica muito visível que não é o policial militar que chega com um novo discurso. É a Polícia Civil que já está percebendo essa atuação e vai. Para mim, o último caso emblemático foi quando ele resolveu acrescentar que os policiais pediram educadamente ao autuado para entrar em sua residência. Então, eu queria que abordasse um pouco dessa contradição entre essa disputa e essa união ao mesmo tempo. Obrigado. Bom, agradeço as perguntas, né? Em relação à questão que a Kenarik, né, colocou sobre a mulher no PCC, nas minhas pesquisas, né, doutorado, depois nas outras pesquisas que eu fiz, envolvendo o PCC, e depois também tive uma projeto de pesquisa analisando as redes criminais na região de fronteira, no Mato Grosso do Sul, com o Paraguai, eu nunca foquei na questão da mulher, né? Foi digamos, uma grande ausência. Mas, por outro lado, por sorte, eu tive, acho que agora já tive 2 e tenho mais 2 ou 3 orientandas, que é um tema muito em voga hoje, né? Na área acadêmica, a mulher encarcerada, e aí tem várias vertentes, né? Então eu tenho várias orientações sobre mulheres encarceradas, e isso fez com que eu me engajasse mais nesse tema, né? E tenho uma orientante de doutorado, especificamente, que tem tratado das mulheres no PCC. O que eu consigo perceber, né, fazendo assim, a pesquisa, dialogando muito com ela, e a partir também daquilo que eu também consegui, né, identificar na minha pesquisa que tinha foco nos homens, é que o PCC é uma organização eminentemente masculina, né? Assim como é o sistema carcerário em si, né? Agora, com o processo, com o aumento do encarceramento de mulheres, né, que a Vitória falou antes, você teve um aumento estrondoso do encarceramento de mulheres. Isso fez com que também algumas mulheres estando presas, é claro, o PCC passou também a ser a estar presente nas cadeias de mulheres. Ou seja, aqui em São Paulo, por exemplo, nós temos, né, 2 penitenciárias de mulheres que são uma ao lado da outra, né? A penitenciária feminina de Santana e a penitenciária feminina da capital. Você vai nas 2, né, e eu visito também lá via conselho. A diretora já falou uma vez da penitenciária de Santana, falou, aqui é o PCC de saias, né? Isso a diretora diz. Então, a penitenciária feminina de Santana, ela é como se fosse o núcleo do PCC de mulheres aqui em São Paulo. A da capital, ela é uma penitenciária que é interessante que ela não tinha PCC, então eles separavam as mulheres ligadas ao PCC de alguma maneira em Santana, e na capital ficavam as presas estrangeiras e as presas que estavam com filhos ou que estavam grávidas, né? Mas, já recentemente, agora parece que tem um pavilhão de presas do PCC na penitenciária feminina da capital. Então, me parece que é uma pressão que vai se tendo sobre o sistema, e isso vai aumentando, né? Então, assim, só que as mulheres no PCC, você tem mulheres batizadas, que o PCC tem essa diferença em relação a outros grupos, né? Mas você tem mulheres batizadas, que são chamadas de irmãs, assim como os homens, né, são chamados de irmãos, mas você tem muitas mulheres que o vínculo delas com o PCC é através dos seus maridos, dos seus companheiros, né? Elas são chamadas de cunhadas. Então,
E eu diria que as cunhadas, a presença delas, assim, digamos, né, como também fazendo parte da dinâmica do grupo, ela é muito forte, né? As mulheres, elas também, no sistema carcerário como um todo, não só para o PCC, mas no geral, elas representam, elas têm uma importância fundamental, porque elas, afinal, são a ligação, elas são o elo para fora, né? Elas são a ligação que eles têm, que os presos, no geral, têm com o mundo externo. E são elas, portanto, que vão trazer alimentação, roupa, enfim, itens, né, para complementar, ou para que a família, né, vai sustentar o preso, né? E isso também gera empoderamentos dentro do sistema. Então, o preso que tem visitas, ele é um preso mais empoderado, porque ele vai dar para um, para outro objeto. Embora a administração prisional tenha cortado, tenha limitado a entrada de objetos, enfim, mas é aquela queda de braço eterna, né? Enfim, então as mulheres, elas no geral, hoje o PCC já conta com o quadro de mulheres, né, na organização, mas elas, em regra, são posições subalternas, né? Assim como, né, é um reflexo das relações, né, machistas e misóginas existentes na sociedade. Inclusive, não tenho conhecimento, eu não conheço os quadros, obviamente, todos do PCC, mas não tenho conhecimento de mulheres em posições de comando, nas sintonias, né, que, digamos, no centro, não tenho conhecimento. Então, no que eu conheço, elas dominam ali aquelas penitenciárias, etc., dialogam com os homens em conferências, quando eles fazem conferências para, enfim, discutir coisas corriqueiras, mas não têm ascendência muito grande. Só que elas são importantes nessas outras lateralidades. Então, como cunhada, como visita, com a mãe. Então, elas têm a sua funcionalidade, né, para eles dessa forma. Eu acho que o processo de encarceramento de mulheres, dentre as perversidades, né, que tem produzido, é justamente fazer com que essa dinâmica das facções, né, também tenha absorvido com muita força essas mulheres. Eles têm uma questão, né, o PCC, eles têm uma questão eles não admitem, né, relações homossexuais entre seus integrantes, né? E mesmo com relação às mulheres, então, dentro das penitenciárias de mulheres, sobretudo, por exemplo, em Santana, isso é muito evidente, essa diferença, né, das mulheres que são batizadas, daquelas que não são, no que diz respeito também a essa questão da sexualidade. E só para finalizar, tem uma coisa bem interessante que acho que sintetiza bem essa relação, né, do papel da mulher, né, dentro dessa estrutura. Em Santana, elas têm uma cozinha, né, uma empresa que atua lá, terceirizada, que é a Health. E as presas trabalham para a Health, né, as presas que trabalham na cozinha cozinham para a penitenciária mesmo, de Santana, e para o CDP do Belém, que é uma unidade que fica pelo PCC, uma unidade masculina que é do PCC. E, então, a alimentação produzida ali vai para as duas unidades. Então, é a mulher cozinhando para os homens, certo? Para o CDP-1. De maneira absurda, assim, do meu ponto de vista, o CDP do Belém, para quem conhece aqui, o fechado é PCC. E o regime semiaberto, porque eles têm umas alas anexas, né? O regime semiaberto é oposição, que eles chamam, que é uns presos de seguro, não é PCC. A alimentação de Santana vai só para o fechado, não é distribuída para o semiaberto. E eu fui verificar isso, porque eu falei, mas qual que é a razão? Porque o fechado são 2.000 presos, o semiaberto são 300, já está produzindo para um, né? Aí no contrato conseguimos, está escrito lá, perfil diferenciado da população. Ou seja, é uma coisa essa dinâmica ela chega, né? Ela é tão importante em São Paulo, essa dinâmica envolvendo as facções, que ela chega a também se refletir nos contratos de concessão, né, no caso de alimentação. E a comida vai de Hortolândia, né? E a gente foi procurar, eu com a minha orientadora, fomos procurar a sede, eu falei, nem cabe a gente, né, fazer um trabalho acadêmico, mas a gente não achou a sede da empresa, não tinha, a gente ligou no telefone, ninguém atende, enfim, a gente deixei para lá, falei, isso aí não é coisa mais acadêmica, né, isso aí é uma coisa que já vai estar fora do escopo acadêmico, mas que ficou essa incógnita, né? Enfim, e é interessante que recentemente fiz uma visita no Belém, né, o 1, e o preso, eles estavam reclamando da comida.
Só que a gente vai pelo conselho da comunidade, então a gente anota no relatório para encaminhar para o juiz da execução, aquela coisa toda. E o preso, ele falou, não, mas você não anota essa coisa da comida, porque isso a gente vai resolver. Então, ou seja, isso é uma coisa que a gente vai resolver com elas, porque elas cozinham para a gente. Então, a gente tem que resolver isso. Então, é muito interessante, né, como é que as mulheres... então, além de toda a questão, né, de serem, terem esse papel, né, não central na dinâmica da organização, ainda tem o papel de cozinhar. Né? Eu acho que esse exemplo que acontece, essa relação que acontece aqui na penitenciária, ela é muito emblemática. Sobre a questão que o André colocou, né, é difícil essa questão do Rio de Janeiro. Eu acho assim, desde o início, né, o Rio de Janeiro tem uma dinâmica criminal muito diferente de São Paulo. Então, por exemplo, quando surge o Comando Vermelho no Rio de Janeiro, surge no final dos anos 70, é um outro contexto, né? Tem até todo um contexto ainda do final da ditadura militar, etc. Naquele momento, eu acho que a coisa fundamental, né, quando o Comando Vermelho surge, o celular ainda era uma coisa que não existia. Né? Além disso, geograficamente, né, a composição geográfica do Rio e a forma como o tráfico de drogas se posicionou ali na parte e se coloca numa posição ali de controle de território e armado, né, controle armado de territórios, enfim, tudo isso ajudado pela própria, né, questão geográfica do Rio de Janeiro, acho que tudo isso teve um impacto importante. O Comando Vermelho, logo que ele surge a facção rival, né, que foi o terceiro comando, depois isso mudou várias vezes, né, de nome. Eu acho que isso foi fundamental, porque desde o início, então, o Comando Vermelho tem um inimigo. E isso faz com que eles vivam em guerra. Né? Então, aí depois que isso foi transbordando para o tráfico, então um dominou o Morro X, outro dominou a favela Y, e isso foi configurando um cenário de guerras entre esses grupos. O PCC surge nos anos 90, num outro contexto. Quando o PCC surge, São Paulo não tem organização nenhuma do tráfico. É tudo desorganizado. E, por outro lado, aqui em São Paulo já tinha o crack, que é uma coisa que vai chegar muito tempo depois no Rio de Janeiro. Então, São Paulo era uma violência exacerbada nos anos 90, crack, as pessoas se matando no varejo da droga, nas periferias, nas favelas, se matando, as taxas de homicídio altíssimas. Então, é nesse cenário que o PCC surge nas prisões, né, e passa a organizar primeiro, então, o cotidiano nas prisões, até depois começar a sair e organizar esse cotidiano nas cidades. O PCC conseguiu bloquear as divergências. Então, as dissidências, grupos que se colocaram contra, foram todos mortos, não sobrou um. Teve grupos até que foi criado, né, segundo se contam as histórias, por autoridades da administração prisional. Mas esses grupos foram todos mortos, essas pessoas foram mortas, não sobrou ninguém. Então, o PCC, eu entendo que ele teve êxito em eliminar todas as dissidências, e assim como é característico dos paulistas, né, construir hegemonias estáveis, duradouras, né, com sem competição, sem competição, assim, enfim, e que duram por décadas, né, no poder. Então, eu acho que isso enfim, eu acho que tem uma questão geográfica, até como eu mencionava lá no café, né, é interessante porque, por exemplo, o PCC diz que aqui em São Paulo, pela própria hegemonia, pela configuração territorial também, o controle do território ele é diferente, ele não é um controle armado. Tanto que aqui em São Paulo, os jovens que trabalham nas pontos de venda de droga não podem usar armas de fogo, é proibido. Eles não usam armas de fogo. Então, você não tem um território que é, né, defendido de maneira militarizada, como acontece no Rio de Janeiro. Isso faz com que também o nível de violência seja outro, né? Seja diferente. A violência ela é muito mais focada, assim, ela é muito mais direcionada para alvos específicos, quando tem conflitos com a polícia militar. Né? Assim como a polícia militar também, você não tem aquela... tem alguns estudos que vêm mostrando que aqui em São Paulo a polícia militar ela não tem o confronto no tráfico. O confronto da polícia militar, o que gera o confronto. E também a letalidade é geralmente no roubo, né, no crime patrimonial. Especialmente o roubo é o que gera a situação de confronto aqui em São Paulo. Então, é uma outra configuração. O caso da Marielle, né, você me perguntou,
Então, eu diria assim, o Rio de Janeiro é um cenário todo fragmentado, que além das facções, do tráfico, tem as milícias, né? Então, é um cenário de extrema fragmentação. E até comentei também no intervalo que uma vez entrevistando um preso do PCC, ele disse que eles, de fato, não têm interesse no Rio de Janeiro, porque lá é muito violento. Pode parecer engraçado, mas ele disse isso. Ele falou, a gente tem relação com o Comando Vermelho. A gente tem relação com o Comando Vermelho, assim, a gente convive. Na época eles tinham ainda. A gente convive, mas a gente não tem parceria porque a gente não concorda com aquela violência. Eles vivem em guerra e a gente não concorda com isso. Eles vivem com fuzil, arma, comprando arma, e a gente não acha, não concorda com isso. Porque para o PCC o fuzil, a arma, ele é para assaltar. Ele é para assaltar carro forte, banco, tá, mas não é para utilizar assim, no cotidiano, né? Então, aqui se configurou uma dinâmica bem diferente. E no caso da Marielle, para mim, claro, mas analisando tudo que se sabe, que é quase nada, né, até agora, mas o histórico da situação no Rio de Janeiro, me parece muito indicar muito tipo de execução, como aconteceu, né, que está relacionado com a polícia ou com a milícia, né, que, no fundo, são variações da mesma coisa. Não é um tipo de execução, de morte, que o tráfico faria. Não tem nenhuma razão, né, para ser um tipo de ação de tráfico. E, ao mesmo tempo, também não vejo, é minha opinião mesmo, não vejo a relação direta com a intervenção, né? Ou seja, eu vejo a relação com as forças policiais ali, sejam elas na fase da milícia ou do 41º Batalhão, lá como tem sido falado, né? Eu vejo essa relação com isso como um simbolismo muito forte, né? Ou seja, uma mulher negra que tinha pauta ali, uma visibilidade grande, que conseguiu sair da favela, da condição, enfim, né? Conseguiu sair para ir para a Câmara dos Vereadores e continuar a sua luta através de um outro lugar, né? Então, é isso. Agora, eu acho que fica um grande desafio, né, para quem está lá, já que está com intervenção federal, né? Fica um grande desafio. E uma outra pergunta que eu acho que teria que ser respondida por quem está fazendo a intervenção federal é por que até agora as áreas de milícias ficaram intocadas por essas intervenções. Talvez a Vitória, pelo menos do que eu vejo aqui de longe, não tem qualquer aproximação ali dessa intervenção toda com as áreas controladas por milícias que cada vez se fortalecem e crescem mais, né? Então, as milícias vêm se fortalecendo. Claro, você sufoca o tráfico, você dá espaço para outros grupos. No caso do Rio de Janeiro, as milícias vêm ganhando corpo já há algum tempo, né? Acho que é isso. Obrigada, gente. Vocês fazem perguntas que daria para fazer outro seminário, né? Vou tentar ser bem rapidinha mesmo. Que, Narique, esse tema do racismo institucional, ele é muito importante, né? Eu tenho dedicado o meu programa de pesquisa, né, um peso muito grande, em várias frentes, né? E a gente tem formado estudantes na UFSCar, na tentativa de, né, fazer com que a agenda de pesquisa nessa área avance. Teve um ganho muito importante nos últimos anos com a ação afirmativa na universidade, né? Então, o ingresso de estudantes negros que vem pautar um outro saber, uma outra forma de enxergar, e os temas de ações, os temas, né, de relações raciais estão muito em pauta hoje, pelo menos no programa onde eu atuo, né, na UFSCar. Então, eu tenho a impressão que você tem razão, que a gente precisa conhecer infinitamente mais do que a gente sabe, né? Mas eu acho que houve um tempo que não se falou absolutamente sobre isso. Então, agora se volta, né, a falar um pouco mais e eu concordo totalmente com você. Tem que pesquisar e eu, né, tô fazendo isso. O André me perguntou como faz para reformar, né? Como é que faz para mudar o sistema de justiça? É uma boa pergunta, né? A democratização passou. Nós estamos num período de pós-democracia, né, de desconstrução de todas as alternativas, e o terreno que menos
onde, né, se menos criou, se menos inventou, se menos experimentou, realmente foi esse de segurança pública e justiça criminal, né? Acho que de justiça criminal menos ainda, né? Vamos dizer que até em terreno de policiamento, teve policiamento comunitário, teve, né, coisas assim ainda que, vamos dizer, de alguma forma tentaram arejar a delegacia da mulher, enfim, experimentos, né? Que a gente sabe que também não, né, não foram a base de uma grande mudança, mas me parece que no terreno da justiça se experimentou muito pouco, que nós não temos alternativas, não temos boas práticas, não temos exemplos aonde nos inspirar, né? E daí não adianta a gente ficar criticando muito o Estado, não, tá? Isso daí é tarefa de sociedade civil. Lição de casa, de sociedade civil democrática, é dizer ao Estado o que é a democracia e quais são os limites da democracia, né? Então, essa tarefa de casa da democracia, a gente pode ficar aqui falando da violência policial, da violência não sei o quê, da violência do crime, mas, de fato, né, a gente não tem uma experiência democrática intensa, por N razões. Vamos fazer um seminário só para discutir isso, mas, né, as alternativas elas não floresceram, certo? A sociedade civil não sabe dizer ao Estado quais são os caminhos a seguir. E isso contribui para que, né, eu falei, não tem boas práticas, tem muitos exemplos de péssimas práticas, né? Então, isso contribui para que as péssimas práticas se aprofundem, porque elas ficam num campo, né, como eu falei, tem estratégias de controle do crime que são alternativas, mas elas são muito minoritárias, né? Então, por exemplo, eu acredito muito na justiça restaurativa, mas não na prática de justiça restaurativa que está sendo implementada hoje sob a tutela do Poder Judiciário punitivista, entendeu? Daí não tem conversa, certo? Ou, como o programa que eu estudei, né, no meu doutorado, o Centro de Integração da Cidadania, que era uma experiência, né, mas era uma experiência totalmente centralizada, né, também na mão dos agentes públicos, do Poder Executivo. O Judiciário tinha lá 2 ou 3 pessoas que acreditavam, foi a instituição que mais acreditou. O Ministério Público, a Polícia Civil, não estava nem aí para aquilo, né? Então, isso eu acho que realmente é uma tristeza, né? A gente vê que essas janelas de criatividade, elas não aparecem, né? Eu acho que nós somos muito pouco criativos em imaginar um mundo inteiramente outro, né? A gente está tão mergulhado no modelo do punitivismo, né, que a gente não consegue sequer imaginar o que seria, certo? A gente não consegue nem sonhar, né? A verdade é essa. Então, acho que essa é uma tarefa importante, né? Uma tarefa de resistência importante. É construir utopias, né? E essas utopias, né? Então, eu fui fazer o meu doutorado em torno disso, sabe? Eu fiquei tão apaixonada de ouvir aqueles velhinhos tomando café lá no IBCCRIM, falando daquele negócio, era uma utopia. Eu falei, nossa, eu quero estudar isso, né? Eu quero ver esse negócio ir para frente. E não foi, porque, né, não houve uma reforma das instituições de justiça e de segurança pública que permitisse que essas utopias, né, pudessem ser abraçadas, cultivadas e tal. E eu acho que isso é uma coisa muito, muito triste, muito dramática. Então, tarefa, né, tarefa de casa. Precisamos ter utopias, né? E aí, só coisa da Polícia Civil, né? É muito difícil, tem gente que estuda só isso, né? E é uma pauta muito difícil. Em São Paulo, eu não conheço muito a realidade da Bahia, né? Eu conheço a realidade de São Paulo. A Polícia Civil reclama o tempo todo. Se você for tomar um café com um policial civil e você tiver 5 minutos, ele vai explicar para você o que é o sucateamento da Polícia Civil. É assim que eles falam. A gente enxuga gelo, a Polícia Civil é sucateada, a gente não recebe recursos, etc. Então, aquilo que eu falei, antes a Polícia Civil era o centro, né, do que era a polícia. E hoje, a Polícia Civil tem 30 mil policiais em São Paulo, a Polícia Militar tem 95 mil. Né? Os recursos, né? Então, a minha orientanda, Jane Silvestre, foi fazer esse mapeamento. No orçamento do Estado, entendeu? Então, o orçamento da Polícia Militar é assim, da Polícia Civil é assim, entendeu? Então, é muito, né? Então, a função de investigação, né? Ela é muito pouco prestigiosa, né? Não tem tempo, não tem recurso, não tem gente, não tem, entendeu? Então, isso vira um grande cartório. Agora, claro, tem essas disputas corporativas, elas continuam existindo, mas num Estado como São Paulo ficou até ridículo, entendeu? Porque a Polícia Civil é 1/3,
né, apenas do que representa a Polícia Militar. A Polícia Civil elege um dos deputados mais eleitos do partido do próprio governador, Coronel Telhada. Tem uma bancada, certo? A bancada da bala, na Assembleia Legislativa, é de policiais militares. E a Polícia Civil tem alguns representantes, mas que não têm a mesma força política, eles acabam se somando na bancada da bala, né, militar, e que vai botar em movimento essa polícia militarizada. Então, de fato, a Polícia Civil, né, é isso, sucateamento é a palavra, né, eles falam disso o tempo todo, mas não tem nem como, né, você contrapor a ideia. Né? Então, tem um episódio aqui em São Paulo que aconteceu no ano passado, que foi quando um delegado deu voz de prisão para um policial militar que foi lá levar um auto de resistência, que não chama mais assim, né? Chama morte em decorrência de oposição à ação policial, né? Porque mudou tudo, né? Aí, nossa, dá uma outra semântica. Mas e ele fez a voz de prisão porque ele entendeu que era um homicídio, que houve excesso, certo? Que não foi legítima defesa, que houve excesso. Mano, pra quê? Entendeu? Encheu de viatura na porta da delegacia do cara, o cara teve que ficar andando quase 2 meses escoltado, entendeu? Então, dá muito trabalho, certo? Dá muito trabalho para o policial civil, que já se sente desprestigiado, sucateado, né, enxugando gelo e etc, etc, ainda, entendeu? Fazer essa frente no cotidiano é complicado. Aí você fala, não, mas a Polícia Civil também tem carros, armamentos e gente pode ir lá fazer a guerra. Pode, mas, entendeu? É aquela situação que os colegas do cara vão olhar para ele e vão falar, pô, mano, agora nós vamos ter que ficar defendendo você? Entendeu? Dá um jeito. Aquilo que eu falei da pressão, o dançar conforme a música. Né? Às vezes ela é uma pressão burocrática. Mas, às vezes, como esses casos mostram para nós, ela é uma pressão armada. Entendeu? Baixou, né, o batalhão da Polícia Militar inteiro na porta da delegacia do cara porque ele deu voz de prisão para um policial militar. Entendeu? Então, isso está no horizonte da prática desses caras no cotidiano. Né? Então, é claro, você pode dizer, não, mas ele tem uma responsabilidade. Sim, ele tem uma responsabilidade. Eu não estou dizendo que o cara é robô e que a única coisa que ele pode fazer é chancelar o sistema. Né? E o que eu estou querendo dizer é o seguinte, que tudo contribui para que ele seja apenas um robô e que ele chancele o sistema. Né? O que une esses caras é uma ideologia do punitivismo, é uma ideologia de guerra às drogas, né? Mas os dissidentes também, entendeu? Os desafiantes do sistema, vamos dizer, né? Uma visão dissidente, tem muita dificuldade de se manter, entendeu? Porque aí eles vão parar nas piores delegacias, né? Todo aquele controle burocrático sobre o corpo, né? Que vocês conhecem até melhor do que eu conheço na universidade, mas vocês conhecem dentro do... Né? Vai operar em cima desses caras. Né? Então, não é fácil mudar de dentro. E eu não acho que é de dentro que vai vir a mudança. Né? Infelizmente. A não ser que haja uma utopia que vá reconstruir esses laços em outros lugares. Né? E os guardas municipais. Eu não sei muita coisa sobre isso, Kenari, que eu vou procurar. O que a gente sabe é que eles têm ganhado cada vez mais, né? Quer dizer, essa ideia de fazer um combate militarizado, eles compram, eles querem ser armados, eles se tornaram polícias, né? Então o poder de polícia isso está sendo criado. Mas eu não tenho, nas minhas pesquisas, né, o tipo de pesquisa que eu faço, por exemplo, letalidade de guarda municipal, eu não tenho, né, não tenho notado esse protagonismo no tipo de pesquisa que eu faço. Mas eu acho que sim, que é uma pista nos flagrantes. Aqui em São Paulo, né, principalmente porque a guarda aqui ela tem essa Cracolândia, exatamente, cada vez mais armadas, né? Então todo secretário de segurança pública, segurança urbana que se preze, a grande promessa dele é vou criar uma guarda, né? Então vamos armar a guarda, agora vamos transformar a guarda em polícia, né? Isso é um movimento, é uma tendência, realmente. Só um comentário em relação à guarda, eu acho que é isso, né? Acho que a Alessandra Teixeira, que tem alguns orientandos, estão estudando isso,
E eu acho que, assim, você tem, de fato, acho que é parte desse processo de militarização, né, da polícia e das políticas, né, da política no geral. É interessante, eu, por exemplo, moro em São Caetano do Sul. Lá, a Guarda Municipal, eu até sempre brinco que é pior do que a Rota. Ele tem uma via que chama ROMU, né, Rondas Municipais. E eles são de 4, aquela coisa, todos andam com a arma, assim, não sei que arma que é, com boina, parece que você vê de longe, parece a Rota. E eles praticamente fecharam a cidade de São Caetano. Então, tem uma base que é na divisa com São Paulo, onde fica a favela de Heliópolis, a base que fica na divisa com Santo André e com São Bernardo. Então, eles deram um cinturão em torno da cidade. E eles estão o tempo todo passando. Eu já cansei de ver abordando pessoas nas ruas, prendendo. Enfim, eu acho que, em geral, as guardas são dirigidas por coronéis da Polícia Militar, né? Tem alguns estudos que apontam isso. Em geral, são coronéis que... O mercado de trabalho dos aposentados. Que fazem, inclusive, uns cursos de formação para esses, né? Estão ligados às escolas que vão fazer os cursos de formação. Eu acho que é isso, né? Eles têm um lobby impressionante, né, muito forte, para serem também uma outra polícia, uma polícia municipal, né? É preocupante. E tem muito menos controle. Na Polícia Militar já não tem controles sobre as guardas municipais, então não tem controle algum, né? Só para completar, no Rio a gente tem uma coisa pior, que além das guardas municipais, a FEComércio paga o que eu chamo de milícia privada, que são as Lapa Presente. É pago. São PMs de folga, então eles andam armados, coisa que a Guarda Municipal não anda, pagas pela FEComércio, pela Federação do Comércio. Mas o que eles fazem? Eles fazem tipo guardinha, sabe? Vigilância privada na rua. Tipo, as pessoas ficam sentadas na Lapa, bebendo nas calçadas e fica passando aquelas viaturas. Pequeno furto, passou o celular, eles vão lá, já mataram 2, um na Central do Brasil, que virou com a namorada, aí o cara foi lá, matou. Aí o Rio de Janeiro sempre à frente. Porque são armados, ao contrário da Guarda Municipal, que não é armada. Aqui a Guarda Municipal é armada, né? Mas a gente ainda não está contando em taxas por 100 mil habitantes o tanto de pessoas que eles matam ainda, né? Então, assim, é armada, mas os episódios de letalidade não são... Até porque eles são civis, né? Eles vão ser julgados pela justiça civil. É diferente do militar, eles não podem lavrar auto de resistência. Então, isso é importante. No Rio de Janeiro, a Guarda Municipal da cidade do Rio de Janeiro é o estatuto de empresa privada pertencente ao município. Uma coisa meio esquisita. Mas eles respondem como um civil, eles não respondem como funcionário público, como agente público. Eles respondem igual. É uma empresa privada, não tem estatuto nem de empresa, nem estatuto nada, é uma empresa privada. A gente planejava até acabar muito antes, mas vai ficando tão bom que a gente vai ficando. E foi muito, muito bom. O dia todo foi e a gente... Parece que foi numa crescente ainda embora de discussões mais tensas até e mais delicadas, né, mas que realmente fazem sentido para a nossa temática, né? É direito penal diante da democracia e bem nesse momento de uma democracia para lá de machucada, né? Bom, queria primeiro entregar às professoras Jaqueline e Camila lembranças da nossa, de agradecer. Não, é ao contrário, esse é o seu. Porque tem dedicatória, então tem que ser específico. Muito obrigada. Livros sobre nós, né, e feitos por nós. E muito obrigada a todos e todas. Foi ótimo estarmos juntos discutindo.